Há 66 milhões de anos, um enorme asteroide colidiu com a Terra, causando a extinção dos dinossauros e eliminando cerca de 75% da vida no planeta. Um evento catastrófico, sem dúvida, mas isso ficou no passado distante. Agora imagine, se algo assim acontecesse nos dias de hoje? Vamos analisar o cenário. O asteroide em questão é conhecido como o impactador Chicxulub. Ele tinha um diâmetro equivalente a 100 a 200 campos de futebol, ou seja, entre 10 e 20 quilômetros de largura. Hoje, ele estaria vindo direto para nós, em direção à Península de Yucatán, no México, a uma velocidade impressionante de 20 km por segundo, ou 72 mil km por hora. Fugir. Esqueça. Não há para onde correr. Em instantes, o impacto aconteceria no oceano, obliterando tudo nas redondezas. Mas isso seria só o começo. Um intenso pulso de calor se propagaria a partir do ponto de impacto, liberando energia equivalente a 10 bilhões de bombas nucleares. A onda de choque resultante devastaria tudo em um raio de 1.500 quilômetros, transformando animais e plantas em poeira. Florestas inteiras virariam cinzas, enquanto um terremoto de magnitude 10 sacudiria o planeta, gerando tremores que se espalhariam por todas as Américas. E não para por aí. Imensas ondas de tsunami varreriam regiões costeiras, atingindo locais como a cidade do México, Flórida e Texas. A propósito, mesmo que o Texas tenha mencionado a ideia de independência antes, duvido que fosse exatamente essa situação que eles tinham em mente. Embora alguma forma de vida pudesse resistir ao impacto inicial, as consequências seriam devastadoras para a sobrevivência a longo prazo. O choque liberaria imensas quantidades de poeira e enxofre na atmosfera, bloqueando a luz solar. O planeta mergulharia em um inverno de impacto, uma era de frio e escuridão que poderia durar até 15 anos. Nesse cenário sombrio, a vida lutaria para continuar, mas poucos sobreviveriam. Talvez os poucos humanos que sobrevivessem a um evento catastrófico desses pudessem reconstruir a civilização. Irônico, não é? O asteroide gigante que causaria tamanha destruição poderia, paradoxalmente, ser uma fonte de oportunidade. Por quê? Ouro. Acredite ou não, asteroides carregam minerais preciosos que poderiam ser usados para reerguer um futuro estável. E a boa notícia é que não estamos vivendo 66 milhões de anos atrás. É 2024, e somos Homo sapiens. Criaturas com cérebros grandes e ideias geniais. Sem querer desmerecer o T-Rex, mas, sejamos honestos, ele não tinha o menor talento para resolver Wordle, e muito menos para observar o céu em busca de asteroides. Mas nós temos algo que eles não tinham, da NASA. E há uma equipe dedicada exatamente a isso, monitorar asteroides que possam ameaçar nosso planeta. E se detectarmos um com antecedência? Será que poderíamos desviá-lo de sua trajetória? A resposta é, impossivelmente. Há algumas estratégias em estudo para mudar o curso de um asteroide. Vamos explorar as opções. Impacto cinético. A ideia aqui é simples, lançar algo pesado contra o asteroide para empurrá-lo para fora de sua rota. Essa técnica já foi testada com sucesso em 2022, quando a NASA colidiu a espaçonave DART contra Dimorphos, uma pequena lua de um asteroide próximo à Terra. A força da colisão foi suficiente para alterar a velocidade do objeto. Em teoria, o mesmo método poderia funcionar contra um asteroide maior. O problema? Um corpo gigantesco como o Chicxulub exigiria múltiplos impactadores cinéticos, e as chances de sucesso seriam, no mínimo, incertas. Trator gravitacional. Pense nisso como um guia cósmico. Uma nave espacial seria posicionada ao lado do asteroide e usaria sua própria gravidade para puxá-lo lentamente para uma rota diferente. Parece elegante, certo? Mas há um grande obstáculo: o tempo. Essa abordagem levaria anos, talvez décadas, para surtir efeito. Além disso, só funciona em asteroides relativamente pequenos, com menos de 500 metros de diâmetro. Para um gigante como o Chicxulub, essa técnica não seria eficaz. Então, enquanto nossos cérebros grandes nos dão vantagem sobre os dinossauros, desviar um asteroide colossal continua sendo um desafio astronômico. A sorte talvez precise estar do nosso lado, além de um plano melhor.
3. Motor a íons, o pastor cósmico. Imagine uma nave espacial desempenhando o papel de um pastor, guiando o asteroide para longe da Terra. Essa técnica utiliza um motor iônico, que funciona expelindo íons de xenônio acelerados. Essas partículas carregadas geram uma força sutil, mas constante, capaz de alterar gradualmente a trajetória do asteroide. Parece futurista, certo? Infelizmente, essa abordagem carece de potência suficiente para lidar com algo tão colossal quanto o Chicxulub. Zapping a superfície com lasers. Se você pensou em usar lasers para vaporizar o asteroide inteiro, sinto desapontar, mas não é bem assim. O método envolve concentrar raios laser em áreas específicas da superfície, gerando plumas de material vaporizado. Essas plumas, ao se expandirem, criam uma espécie de um impulso a jato, desviando o asteroide. Se tivéssemos lasers potentes em número suficiente, esta poderia ser uma solução viável. Ainda assim, precisaria de um preparo extremo e recursos significativos. Explosões nucleares e a última cartada. Para asteroides realmente gigantes, como o Chicxulub, a opção nuclear pode ser nossa melhor e mais arriscada alternativa. A ideia é detonar uma bomba nuclear próxima ao asteroide, não para destruí-lo completamente, mas para vaporizar uma parte de sua massa e desviá-lo com a força da explosão. Essa técnica exige precisão extrema, já que fragmentos poderiam se desprender e ainda representar uma ameaça à Terra. No entanto, estudos indicam que uma explosão nuclear, realizada com pelo menos 2 meses de antecedência, poderia eliminar até 99,9% da massa do asteroide, o que soa promissor. E se não houver tempo suficiente? Se o asteroide fosse detectado tarde demais, restaria apenas uma opção de evacuação. A zona de impacto seria determinada com base no tamanho, velocidade e ângulo do asteroide. No caso de um impacto na península de Yucatán, os Estados Unidos, Cuba e México teriam que realizar evacuações em massa. Milhares, talvez milhões, de pessoas seriam deslocadas, exigindo esforços coordenados para abrigar e alimentar populações inteiras. Por mais avançados que sejamos, lidar com um asteroide desse porte exigiria um equilíbrio entre ciência, preparação e, claro, uma boa dose de sorte. Uma evacuação em massa não é exatamente um cenário simples ou organizado. Mas, surpreendentemente, há benefícios potenciais em ter um asteroide ou visitando o nosso planeta de forma tão dramática. Afinal, essas rochas espaciais trazem consigo presentes valiosos. Riquezas do espaço profundo. Asteroides são depósitos naturais de minerais preciosos que, em condições normais, estão em lugares quase inacessíveis, como o cinturão de asteroides. Um impacto na Terra, no entanto, colocaria esses recursos ao nosso alcance. Estima-se que um único asteroide possa conter riquezas incalculáveis. O exemplo mais impressionante? Um asteroide poderia ter ouro suficiente para um valor estimado em 700 quintilhões de dólares, o que, em teoria, poderia tornar cada pessoa na Terra bilionária com 93 bilhões de dólares por cabeça. E não é só ouro. Asteroides também contêm platina, níquel, cobalto e outros elementos raros. E a pressão extrema do impacto pode até transformar minerais comuns em formas mais valiosas. Um exemplo disso é o zircão, que se transforma em reidita, um mineral raro, sob altas pressões e temperaturas, como foi observado em um antigo local de impacto na Austrália. Uma mineração mais ética e sustentável. Além de trazer materiais valiosos, a mineração de asteroides na Terra poderia resolver problemas associados à mineração tradicional, como violações de direitos humanos e danos ambientais. Práticas antiéticas e a contaminação de água com toxinas como arsênio e chumbo poderiam ser evitadas, oferecendo uma alternativa mais limpa e sustentável. Já existem crateras de impacto, como as localizadas na África do Sul e no Canadá, que hoje são exploradas como ricas fontes de níquel e ouro. Isso prova que, mesmo após a devastação inicial, o impacto de um asteroide pode deixar um legado de recursos valiosos que impulsionam o crescimento econômico e tecnológico. Embora o impacto de um asteroide como o Chicxulub seja catastrófico, as riquezas que ele traz consigo podem ser uma chave para a reconstrução e inovação. É um lembrete de que, mesmo na destruição, pode haver oportunidades para um novo começo. Agora, enquanto imaginamos a Terra enfrentando um impacto colossal, o que aconteceria se, em vez disso,
um asteroide atingisse a Lua e a partisse ao meio? Bem, essa é uma história que vale a pena explorar.